Ok, seja muito bem-vindo aqui ao canal e o que eu vou revelar aqui é muito grave. Então, se você tem diabético na tua família ou se você é um diabético, vá até o final desse vídeo e compartilhe esse vídeo porque esse vídeo precisa chegar ao número máximo de pessoas, afinal de contas, diabetes hoje é uma epidemia. Luciano, quem é você para fazer aí uma divulgação grave sobre diabéticos? Você é médico? Não. Graças a Deus eu não passei por uma faculdade de medicina, porque se eu fosse seguir a orientação do médico que me diagnosticou há 5 anos com diabetes, quando eu estava com diabetes em 370 de glicemia em jejum, se eu tivesse seguido a orientação desse médico, eu teria tido os mesmos resultados que os diabéticos que seguem o tratamento comum para diabetes têm. Cegueira, feridas horríveis nas pernas, amputação, hemodiálise, um ataque cardíaco fulminante, caixão. Eu recuperei a minha saúde, não me calei e levo o que eu fiz para mim adiante. E hoje temos muitas pessoas que recuperaram a saúde através deste canal, das informações deste canal. Afinal de contas, esse canal aqui não está na posição de médico de ninguém, mas de levar a informação que você precisa se você quiser ter o resultado que eu tive. Emagreci 60 quilos, me recuperei, fiz a remissão, reversão, cura do diabetes que estava no meu corpo, como você quiser chamar, legal? E não me calei, e hoje já são muitos ex-diabéticos que acompanham o canal, que adquiriram o nosso e-book e que estão colocando em prática tudo aquilo que a gente compartilha aqui. Por exemplo, você tem o caso aqui, muito interessante da Lili, ó, tá aqui no card, ó, é só assistir o vídeo. Ouça a história da Lili, ela bateu um papo, ela acompanha o canal já faz 5 anos e conseguiu também se livrar dessa doença. Se o meu testemunho não adianta e o da Lili não adianta, você pode assistir outro vídeo do Vanderlei, tem a história dele e muitas outras histórias aqui no canal de pessoas que acompanham esse canal e recuperaram a saúde. Por quê? Porque não seguiram o tratamento comum. E hoje você vai ver o que é o perigo da insulina, dos remédios que contêm insulina, o que podem acabar com a tua vida. Aliás, diabéticos estão morrendo não por causa da doença, por causa dos médicos que tratam essa doença com uma incompetência terrível, indicando venenos para os seus pacientes, como é o caso da insulina injetável. Você vai descobrir agora qual que é esse problema, como ele causa, através de estudos que esses médicos não estudam e por isso matam diabéticos, ok? Então vamos fazer o seguinte, vamos parar de conversa mole aqui, vamos direto para o assunto. Segue a vinheta aí, a gente já volta para o vídeo, você vai ver o que médicos atualizados têm a dizer sobre isso que eu digo aqui no canal, legal? Roda a vinheta e vamos para o vídeo. Ok, beleza. Já indiquei aqui 2 vídeos de depoimentos de pessoas que seguem o canal, tem o meu caso. Se você ainda não está convencido, segue aqui o depoimento de alguns médicos sobre o que eu estou revelando aqui já há muito tempo nesse canal. E depois vamos para os estudos científicos, se os médicos também não forem suficientes para você começar a mudar seu estilo de vida, legal? Assista o que esses médicos têm a dizer e vamos ver os estudos que eu vou mostrar para você aqui. Por outro lado, você que é diabético, se você cair a ficha para você, se você tiver a percepção de que é um problema nutricional e você mudar a sua nutrição, você cura o seu diabetes. A cura da diabetes já é conhecida há muito tempo. Milhares de pessoas se curam a cada ano. Eu mesmo já acompanhei dezenas de casos de cura. E ela é possível para qualquer doente, desde aquele que foi recentemente diagnosticado até aquele que já usa insulina há 10 ou 20 anos. A diabetes tem cura para todos os pacientes. Mas de todos os que se curaram, nenhum usou medicamentos. E nenhuma medicação cura. Nenhuma medicação busca causa. Todas elas só nos trazem um alívio, um certo conforto, para que possamos dar continuidade ao uso. Você acha que o bom uso da comida certa, cura? Cura? De acordo com esse médico, é possível baixar os níveis de açúcar no sangue sem recorrer a medicamentos. O primeiro passo seria cortar os carboidratos. Então, se você reduzir a quantidade de açúcar, reduzir a quantidade de trigo, sim, trigo é açúcar. Você sabia que 2 fatias de pão integral contém mais açúcar
do que 2 colheres de sopa de açúcar puro. Diabetes não tem cura? Exatamente. É um Né? mito, né? E a gente, até hoje, meus colegas de faculdade, de colegas de turma, acham que não tem cura mesmo. É uma coisa que está incrustada na cabeça do médico. Certo. Eu vou fazer uma pergunta bem direta sobre a tua opinião, por mais que você já tenha respondido, mas assim, para não restar dúvidas, pergunta é o seguinte: valendo um sim ou não, diabetes tem cura? Sim, sim. Ok. Tá vendo, gente? Aqui a gente fala e mostra a prova, mas nenhuma prova é melhor do que os estudos que você vai ver a partir de agora. Presta atenção nesse primeiro slide e vamos adiante. Ok, tá vendo aí o que você viu? Tá vendo aí a declaração dos médicos? Então, ó, prova é o que não falta aqui no canal. Bom, vamos começar então a falar sobre essa questão muito séria. Não sem antes, logicamente, com essas informações importantes que você está recebendo aí, ó. Deixa o teu like aí, né, meu? Pô, tá recebendo informação importante, já se inscreva no canal e, ó, clique no sininho para que o YouTube te avise toda vez que tiver um vídeo novo aqui para você, tá? É muito importante para a tua saúde estar sempre antenado com aquilo que você vai ver a partir de agora. Então vamos entender, por exemplo, o que é a hiperinsulinemia, que é algo que está muito ligado ao diabetes, né? Vamos lá. Tá aqui, ó, a explicação. Hiperinsulinemia significa que a quantidade de, marque esse nome, insulina no sangue é maior do que o que é considerado saudável. Por si só, a hiperinsulinemia, né, que é excesso de insulina no sangue, não é diabetes, mas a hiperinsulinemia geralmente está associada ao diabetes tipo 2. Então, se você é diabético tipo 2, você não tem pouca insulina, falta de insulina, você tem excesso de insulina. E é aqui que a coisa fica complicada. Por quê? Continuando aqui na matéria, assim, todos os links do que você está lendo aqui, do que eu estou lendo aqui para você, estão aqui embaixo na descrição do vídeo, para que você, se quiser, possa comprovar tudo, tirar a prova de tudo que eu estou revelando aqui. Então, continuando aqui, a insulina, continua a matéria, é um hormônio produzido pelo pâncreas, ajuda a controlar o açúcar no sangue. A hiperinsulinemia está ligada à resistência à insulina. Então, hiperinsulinemia e resistência à insulina está muito ligada ao diabetes tipo 2. Uma condição no qual o corpo não responde como deveria aos efeitos da insulina. Nessa situação, o pâncreas produz mais insulina para vencer a resistência à insulina, levando a níveis mais altos de insulina no sangue. Isso é o quadro típico do diabético tipo 2. O diabetes tipo 2 se desenvolve quando o pâncreas não consegue mais produzir as grandes quantidades de insulina necessárias para manter o açúcar no sangue e o nível saudável. E aí você vai me dizer, tá vendo, Luciano? O pâncreas já não aguenta mais produzir a quantidade de insulina, está produzindo menos. Não. É que a pessoa continua comendo açúcar e esse acúmulo de açúcar que leva ao acúmulo de insulina, levando a resistência à insulina cada vez mais acumulada, o pâncreas já não dá conta. Aí o que o médico faz? Ele manda para você um medicamento com insulina. E quando esse medicamento já não faz efeito, ele manda insulina direto para você. E por que o medicamento já não faz efeito, o teu pâncreas já não consegue controlar a quantidade de açúcar no sangue? Simplesmente porque você continua seguindo a regra que os médicos indicam. Pode comer de tudo um pouquinho, desde que tome o seu remedinho. E quando ele fala comer de tudo um pouquinho, muitas vezes ele está indicando para você açúcar, conforme você viu no vídeo, por exemplo, pão integral, que o médico falou, sim, pão integral, carboidrato, trigo é açúcar. Então o médico está te matando. É esse o grande problema. Ele está indicando açúcar para você e mandando insulina. Ele está aumentando a glicose, aumentando a insulina, aumentando a resistência à insulina, porque ele aumentou a hiperinsulinemia. Então, ao invés dele aumentar a insulina injetável, colocar a insulina injetável em você, ele deveria dizer para você o seguinte: para de comer açúcar, para de comer carboidrato,
para de comer carboidrato refinado. Por exemplo, trigo, mandioca, batata, arroz, aveia, milho. Para de comer tudo isso. E aí você vai dizer assim, Luciano, então diabético não pode comer nada, que é o que eu mais escuto. Vai até o final do vídeo que eu estou te mostrando o problema e vou te mostrar a solução. Você pode comer tudo, você pode comer coxinha, pode comer lasanha, pode comer pizza, pode comer pão. Tudo. Só que você vai ter que ajustar a sua receita. Ah, mas daí fica sem graça, fica sem sabor. Mentira! Muitas vezes esse ajuste leva a receita a ficar mais saborosa do que aquilo que você conheceu até hoje. Ou se você não quiser, não se revolte comigo também. Vai comer o que você quiser, que a saúde é tua. A minha tá resolvida. Legal? Mas se você quer se dar uma chance de sobreviver, continue até o final desse vídeo. Então vamos lá. Continuando aqui. Vamos começar com os estudos científicos. Olha só esse estudo aqui. Insulina. Muito de uma coisa boa é ruim. Sim, a diferença entre o remédio e o veneno é a dose. Então, a insulina ela é importante para o nosso corpo? Sim. Só que ela em excesso se torna um veneno. Vamos ver o que tem essa matéria aqui. Olha só o que ela diz. A hiperinsulinemia, que é o excesso de insulina, e aí o médico cabeção manda mais insulina para você, né? Mandando você injetar insulina. Aumenta o risco de obesidade, diabetes tipo 2, doenças cardiovasculares e diminui o tempo de saúde e a expectativa de vida. Vamos resumir aqui. Médico que injeta insulina no paciente diminui o tempo de saúde do paciente e diminui a expectativa de vida do paciente. Tá legal, gente? É isso que eu tô falando, que você tem a chance, através desse vídeo, indo até o final, de mudar a sua história, de sair desse caminho de morrer mais cedo. Como aconteceu comigo e acontece com um monte de gente aqui no canal. Vamos lá. Outro estudo. A terapia com insulina aumenta o risco cardiovascular no diabetes tipo 2. Tá aqui, gente. Eu não tô, tá direto o título do estudo. A terapia com insulina, que o médico indica para você, aumenta o risco cardiovascular no diabetes tipo 2. E aí ele vai dizer para você cortar gordura, o que é outro erro. Vamos lá. Tá aqui, ó. A terapia com insulina aumentou o risco cardiovascular e aumentou a mortalidade entre os pacientes com diabetes tipo 2 em vários estudos de resultados clínicos recentemente relatados. Luciano, por que o médico então manda injetar insulina? Porque ele não estuda. Como não estuda? Ele não estuda, ele passou pela faculdade e agora ele atende tanta gente no SUS, no convênio, lá na clínica dele, que ele não tem tempo para estudar. Mas eu, para salvar a minha vida, eu tive que estudar muito, como continuo estudando e compartilhando aqui com você. Ele não estuda, por isso que ele te mata. Continuando, essa superinsulinização, com o uso de insulina injetável, predispõe a inflamação, arteriosclerose, olha só, entupimento das artérias, olha só, hipertensão, a pressão alta, né? Dislipidemia, gordura no sangue, insuficiência cardíaca, arritmias. É isso que o médico causa em você. E ele fala que o diabetes não tem cura, é uma doença progressiva. Lógico, ele trata errado. É por isso. Continuando. Essas associações apoiam os achados de avaliações em larga escala que sugerem fortemente que a terapia com insulina tem um perfil de segurança de curto e longo prazo mais pobre do que o encontrado para muitas outras terapias anti-diabetes tipo 2. Por exemplo, a terapia que eu escolhi para mim, que eu compartilho aqui nesse vídeo para você, no final você vai ver a solução, que é o quê? Mudar a alimentação sem perder o sabor delicioso das coisas. Esse é o ponto importante. Continuando aqui, esse é o estudo do senhor Otto Warburg, um alemão, prêmio Nobel de Medicina e Fisiologia, e aqui está dizendo nessa matéria do New York Times, no início do século XX, o bioquímico alemão Otto Warburg acreditava que os tumores podiam ser tratados interrompendo sua fonte de energia.
Sua ideia foi descartada por décadas, até agora. No entanto, estão voltando a estudar o trabalho de Otto Warburg. Por quê? Você vai entender agora, preste atenção. As células cancerígenas, então olha só, a gente já está falando da insulina, você já entendeu, né? Ligada ao câncer. Células cancerígenas alimentaram seu crescimento, engolindo enormes quantidades de glicose, o açúcar no sangue. Quando Warburg testou tumores adicionais, incluindo tumores humanos, ele sempre viu o mesmo efeito. Faz a ligação. Com a alimentação moderna, cheio de açúcar, só açúcar o tempo todo, açúcar doce e açúcar salgado. Luciano, açúcar salgado? Sim, farinha de trigo, farinha de milho, farinha de mandioca, farinha de aveia, tudo isso e tudo que é feito com isso é açúcar salgado, tá ok? Então vamos lá. Esse consumo doido de açúcar que a humanidade atual vem fazendo, aumentou o número de obesos, aumentou o número de diabéticos, aumentou o número de pessoas com câncer, é só você olhar. Pessoas com Alzheimer, é só você observar. Então preste atenção, o problema está no açúcar. Mas, mais do que no açúcar, você vai descobrir que o problema está na insulina. Vamos lá. Continuando aqui a matéria, estima-se que a descoberta de Warburg, mais tarde denominada efeito Warburg, ocorre em até 80% dos cânceres. Em muitos casos, quanto mais glicose um tumor consome, pior é o prognóstico do paciente. Ou seja, quanto mais açúcar tem no seu sangue, mais a célula manda ver e mais a pessoa tem dificuldade para tratar o câncer. As células cancerígenas dependem desses combustíveis de uma maneira que as células saudáveis não. Ou seja, a célula saudável, ela se alimenta de glicose e também de gordura. Gorduras boas, né? Gordura da carne, gordura dos ovos, né? A gema do ovo, a gordura do ovo, gordura dos laticínios, azeite de oliva, abacate, gordura do coco, óleo de coco. Essas boas gorduras, elas servem de alimento para células saudáveis. Só que as células do câncer só se alimentam de açúcar. Então, olha só, as células cancerígenas dependem desses combustíveis de uma maneira que as células saudáveis não. A esperança dos cientistas é que eles possam retardar ou até parar tumores, fazendo com que as pessoas parem de comer açúcar. Isso que está na matéria. Luciano, não acredito. Está aqui o link embaixo, é só você ler a matéria inteira, tá bom? Continuando, até James Watson, um dos pais da biologia molecular, está convencido de que o direcionamento ao metabolismo, a alimentação, por exemplo, é um caminho mais promissor na pesquisa atual sobre o câncer do que as abordagens centradas nos genes, ou seja, a sua alimentação para você controlar o câncer vale muito mais do que você ficar preocupado com a sua genética. Porque tem a genética e tem a epigenética. Genética é o que você traz ali no seu DNA. Epigenética é o teu estilo de vida que vai acionar a genética que você tem. Então você pode ter uma tendência a ter diabetes ou ter câncer, mas se você tem uma alimentação, por exemplo, pobre em açúcar, você não vai desenvolver essa doença por mais que você tenha casos na sua família. E continuou aqui. Localizar os genes que causam câncer foi extraordinariamente inútil, ou seja, a genética é inútil. O que está por trás de todas essas doenças é o estilo de vida, ponto final. Continuando aqui, as células cancerígenas não conseguem parar de comer. Olha essa informação. Ao contrário das células saudáveis, as células cancerígenas em crescimento não possuem os circuitos internos projetados para economizar recursos quando os alimentos não estão disponíveis. Essas células cancerígenas são viciadas em nutrientes. Quando não conseguem consumir o suficiente, começam a morrer. Elas dependem do açúcar no seu sangue para sobreviverem, as células do câncer. Warburg também considerou que a dependência de um tumor em relação ao fluxo constante de nutrientes, leia-se açúcar, pode vir a ser sua fraqueza fatal.
O renascimento do estudo de Warburg permitiu aos pesquisadores desenvolver uma hipótese de como as dietas, as alimentações que estão ligadas às nossas epidemias de obesidade e diabetes, ou seja, essa alimentação rica em carboidratos, especificamente dietas pesadas em açúcar que podem resultar em níveis permanentemente elevados do hormônio insulina, também podem levar as células ao efeito Warburg e câncer. Ou seja, você vai entender agora por que essa alimentação com açúcar, com pão integral que muitas vezes o médico indica para você, pode levar ao câncer. Tá aqui, ó. A hipótese da insulina pode ser atribuída à pesquisa de Lewis Cantley. Na década de 1980, Cantley descobriu como a insulina, que é liberada pelo pâncreas e diz às células para absorver glicose, influencia o que acontece dentro de uma célula. Cantley agora se refere à insulina e a um hormônio intimamente relacionado, o IGF-1, como ativadores campeões de proteínas metabólicas ligadas ao câncer. Ele está começando a ver evidências, diz ele, de que em alguns casos realmente é a própria insulina que está iniciando o tumor. São células se comportando como se a insulina estivesse dizendo para ela absorver glicose o tempo todo e crescer. Ou seja, a insulina, ela existe para colocar o açúcar para dentro da célula. Só que a insulina, ela não sabe se essa célula é uma célula saudável ou é uma célula cancerígena. Ou seja, sem saber disso, ela manda açúcar para dentro da célula cancerígena, que é tudo que essa célula precisa para se alimentar e crescer. A insulina é a grande causadora do problema. Tá aqui, ó. A insulina elevada também está fortemente associada à obesidade, que deve superar o fumo em breve como a principal causa de câncer evitável. Estudos retrospectivos que analisam a história dos pacientes sugerem que muitas pessoas que desenvolvem câncer coloretal, pancreático ou de mama apresentam níveis elevados de insulina antes do diagnóstico. Acho que não há dúvida de que a insulina é pró-câncer, diz o Watson com relação ao vínculo entre obesidade, diabetes e câncer. Tá aqui, gente. Então, o médico que prescreve para você insulina vai te matar ou de câncer, ou de um ataque cardíaco, ou de Alzheimer, que já tem estudos mostrando isso daí. Então, vamos lá, vamos entender isso daqui mais um pouquinho. Como que você já viu o problema? Como que você pode resolver isso a partir de agora? Tá aqui, ó. Eu, para vencer o diabetes, né, eu tive que mudar a minha alimentação. Então, o que eu fiz para mudar a minha alimentação? Eu eliminei açúcar e tudo que vira açúcar, eu eliminei os carboidratos. Eu me alimentei somente com carne, ovos e folhas. Em 26 dias, a minha glicemia, que no dia do diagnóstico estava em 370, pulou para 98, 26 dias depois, somente mudando a alimentação. A minha esposa, vendo que para mim era muito complicado, né? Só carne, ovos e folhas. Ela começou a pesquisar e criar receitas para me ajudar a ter mais qualidade de vida comendo coisas gostosas. Essas receitas viraram um e-book que hoje vem ajudando muitas pessoas a poderem comer coisas gostosas ao mesmo tempo que recuperam a saúde. E são coisas não apenas gostosas, mas deliciosas. Por exemplo, aqui, ó. E ó, já dá o seu like aí novamente, se você ainda não fez, inscreva-se no canal, ó. Clique no sininho, porque agora vem coisa boa. Vamos lá. Então, olha só, são dezenas e dezenas de receitas. Eu vou mostrar aqui para você somente 15 receitas para você ter uma ideia do que você vai encontrar. Para quem gosta de pão, ó, pão de frango com bacon. Essa é maravilhosa. Tem mais aqui, quer ver? Tá aqui, ó, pão de frango sem farinha, outro pão delicioso. Pão sem psyllium para fazer lanche. Gente, isso daqui é melhor que pão francês. Vicia no bom sentido, delicioso. Torta de frango sem farinha. Você vai poder comer tudo que você gosta de comer, só vai ter que mudar os ingredientes. E o que é legal, as receitas aqui são deliciosas, saudáveis, baratas e fáceis de se fazer. Continuando, bolo de cenoura sem farinha, delicioso. Coxinha, eu pude continuar, pude voltar a comer minha coxinha sem farinha, saudável, deliciosa, nutritiva. Farofa sem farinha, comemos hoje no almoço, no dia da gravação desse vídeo, deliciosa.
Pizza com massa de carne moída, melhor do que qualquer pizza de pizzaria por aí. Maria Mole saudável, ótima sobremesa, docinho gostoso, bolo de chocolate carnívoro, você não diz que esse bolo não é de doceria, delicioso, bolo gelado de coco, tá aqui, gente, tem muita coisa. Aqui são só 15 das mais de 40, 50 receitas que tem lá no e-book. Iogurte supremo de morango. Luciano, como que eu faço para adquirir, por exemplo, esse e-book? É muito simples, tá aqui, ó, tá passando na tela aqui o meu WhatsApp. É só você, é do Paraguai, tá? Tem que colocar o mais 595-984-037-600. Tá aqui, bolo pudim. Ele é metade bolo, metade pudim. Ele é feito em duas partes, é uma delícia. Metade baunilha, metade chocolate, delicioso. Mousse de chocolate sem adoçante, maravilhoso. E até pro Natal diabético não fica mais sem panetone, delicioso panetone sem farinha, que não deixa nada a desejar para aquele panetone famoso, que eu não vou dizer a marca aqui, eu não vou ficar fazendo propaganda de graça da Balduco, tá? É muito mais gostoso que aquele panetone famoso, que eu não vou falar que é da Balduco. Então, olha só, gente, você tem tudo aqui. Tudo que você precisa para recuperar a saúde, dar um bye-bye definitivo, um goodbye, vai embora diabetes, adeus diabetes, se você quiser. Mas você tem que tomar a sua decisão e fazer o que tem que ser feito. Você está vendo que esse caminho do tratamento comum leva só para um caminho de dor. Então, dê-se a oportunidade de vencer a doença, de recuperar a tua saúde. Não adianta lamentar e não fazer nada. Tá bom? É nos momentos de decisão que o seu destino é traçado. Você está tendo a chance agora. Luciano, eu não acredito nisso porque o médico. Se você não acredita, segue teu médico. Segue teu médico, tá? Esquece tudo que você viu nesse vídeo. Segue teu médico. O teu médico, pelo menos, você tem uma garantia. Você vai terminar provavelmente cego, amputado e numa hemodiálise. Segue o teu médico. Tô te dando a chance de ter um resultado diferente. Viver mais, viver com saúde, curtir mais a vida, recuperar os bons momentos, sem abrir mão de comer coisas gostosas, tá bom? Então, volto a dizer, se você quiser se dar essa oportunidade, é só você entrar em contato pelo nosso WhatsApp e aí, logicamente, solicitar o teu e-book. É R$ 75,00, é um e-book barato, porque... R$ 75,00, uma pizza e meia, que vai matar, que vai acabar com a tua saúde. Você gasta isso numa pizza, então invista isso na tua saúde. Além do e-book, você vai ter acesso ali ao nosso grupo do WhatsApp, onde pessoas que recuperaram a saúde vão ajudando umas às outras. E você vai tirando suas dúvidas e vai dando a volta por cima, assim como todos nós aqui, que já fazemos parte desse grupo do ex-diabético, fazemos. Legal? Então, se dê essa oportunidade ou siga o caminho que você já conhece. A gente se vê no próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau.